Fala, pessoal. Muito boa noite para vocês. Ou você que vai ver aí depois, um bom dia. Ou você que vai ver, quem sabe, na parte da tarde, uma boa tarde para vocês. Gente, meu nome é de Carlos Rocha, tá? Sou mentor aqui do Grupo MRP, da MRP Gold, a nossa escola de mentoria, a pedido de alguns dos nossos alunos que já estão aí voando alto mesmo, entendeu? Através das nossas mentorias, decidimos abrir todas as segundas-feiras, começando essa primeira aqui, tá? Uma grande oportunidade, tá? Imagino que você talvez tenha lutado diuturnamente na sua vida a fim de obter resultados. Mas será por que com tanta frequência eu vejo pessoas que falam que lutam tanto, batalham tanto na vida e não conseguem alcançar aquele tão almejado resultado? E é exatamente por isso que alguns dos nossos alunos pediram, e outra, pessoal, por incrível que pareça, não vou te cobrar um único centavo, mas eu digo para você, o conteúdo que iremos mostrar para você aqui hoje, e todos os demais conteúdos que virão pela frente, são de grande valor, tá? Mas de grande valor mesmo. Porém, como eu sei que tem vários convidados aqui na nossa sala, tá? Eu gostaria que você pudesse ir aí no chat para mim, e me escrevesse para mim aí de onde que você é, tá bom, por favor? Queria conhecê-los um pouco, tá bom? Olha só, gente, outra coisa, eu de Carlos Rocha aqui também, além de escritor, eu sou presidente hoje de algumas dos nossos grupos de empresas, e eu faço isso aqui exatamente por algo que me chama muita atenção, chamado prazer, né? E o prazer, pessoal, é algo que você faz aquilo que você gosta, que você ama fazer, e eu amo ensinar pessoas. Olha aí que legal, pessoas de Brasília, Feira de Santana, Salvador, São Paulo, gente, que bacana, ó. Paraguai, gente, tem gente do Paraguai aqui, muito bom, bacana, olha aí. São Paulo, Feira de Santana também, Fernandópolis, São Paulo. Olha aí, Alain Vieira também, Feira de Santana. Gente, Feira de Santana tá bombando, ó, Taboão da Serra, rapaz. Uruguaiana também, Tocantins, Liene. Muito bem, Liene. Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Olha só, agora eu gostaria que você fosse aí no chat e escrevesse para mim o que significa sucesso para você em uma palavra. Eu quero ver se você já tem um preparo para mim ver de que forma que eu posso atuar com você aqui. E hoje nós vamos falar muito sobre a questão de inteligência emocional, uma forma de você blindar a tua mente, bloquear tudo aquilo que tenta minar o seu futuro de sucesso. Olha aí, paz, Raquel disse que é paz, liberdade, opa, liberdade também é muito bom. Gente, liberdade é uma das palavras ícones, tá? Alguma outra palavra que vocês acham que arremete também liberdade, Giovanni? Muito bom. Gente, é sério, liberdade é algo que eu vejo pessoas procurando. Aí, prosperidade em todos os sentidos, muito bom, Nino. Prosperidade. Estabilidade. Opa, duas pessoas aí com um acordo, Alain e Simone, muito bom. Resiliência. Gente, essa palavra também ela é forte, tá? Resiliência quando você... Olha aí, até concordou com o Cláudio. Muito bom. Resiliência, pessoal, é quando te dá preparo de um couro duro. Pessoa que já aguentou muita proatividade, olha aí, muito bom, Matilde, né? Prosperidade e liberdade geográfica. Gente, liberdade geográfica. Imagina você estiver em qualquer lugar do planeta e você continuar, né, ganhando. Constância, muito bom, Ethan, né? Muito bom. Alexandre aí, ó, falou, gente, prosperidade e liberdade geográfica. Você poder estar em qualquer lugar. E é exatamente isso que o nosso time está fazendo aqui. Parece uma loucura, tá? Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que a gente ficar até o final dessa live vai entender por que a nossa mentoria tem tido tanta relevância e tanta transformação. E por que é importante a nossa comunidade hoje estar se expondo para vocês. E eu vou falar sem medo de errar, tá? Olha só, gente. Hoje nós vamos falar de um tema muito atípico, um tema muito atual, tá? Que tem muita gente tratando dele, olha aí, otimismo, foco, muito bom, pessoal. Conhecimento, nossa, conhecimento, crescimento pessoal e profissional. É tudo que muitas das pessoas estão buscando, viu, gente? Tudo que todo mundo, de alguma forma, está buscando. Talvez, quem sabe, se tornar um destaque na sua empresa, conseguir uma promoção, né? Quem sabe você conseguir ter uma relevância nos seus relacionamentos, entender o que é que o seu network precisa,
o que eles requerem de você, que referencial que você pode passar para essas pessoas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? A maioria das pessoas, elas não falham por falta de capacidade. É sério mesmo, pessoal, falando aqui do emocional mesmo, tá? Elas falham por reagir automaticamente. Você foi treinado para reagir de qualquer forma, tá? Olha só, falha, por exemplo, quando as pessoas te irritam ou tiram você do sério. Você perde o controle, tá? Ou seja, você fala o que não queria falar, às vezes compra pela emoção o que você não precisava, tá? Desiste quando, na realidade, sente algum pingo de medo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Medo. Ele tem medo, tá? Mas o medo, se você enxergar ele como um monstro, ele fica um gigante na tua frente. Mas o medo, se você enfrentar ele de frente, ele recua, porque o medo tem medo, certo? Então, olha só, o que acontece? Aceita o que não concorda, só para poder se ver livre de determinado tipo de situação, e briga, às vezes, por detalhes fúteis, né? Que não tem relevância, e depois se arrepende. Quantas vezes eu já vi pessoas, até alunos meus, com esse tipo de comportamento? E eu digo para você, se você tem uma intenção de crescer, uma intenção de evoluir com o ser humano, você precisa entender suas emoções, tá? Você precisa interpretá-las, viu? Talvez hoje eu não consiga passar todo um conteúdo para você. Tanto é que durante 4 semanas nós vamos tratar, tá? Exatamente desse tema tão peculiar, viu? Olha só, emoções, pessoal, não são fraquezas. Entenda isso aqui, tá? Emoções são informação com energia. Ela é uma informação que ela vem com uma energia dentro de você. O problema não é sentir, tá? A sensação da emoção, não. Tá? O problema é não entender o que você está sentindo. E outra, sabe o que é pior? É quando você deixa isso dirigir a sua vida como se fosse um volante sem freio. E quando isso passa a dirigir sua vida, você passa a ficar o quê? Imerso em uma série de acontecimentos que te engolem o tempo inteiro e não te dá criatividade, nem muito menos percepção de entender uma temática e como ser um resolvedor disso. E aí que fica o seguinte questionamento. De Carlos, significa que uma vez que eu começar a assimilar seus conteúdos aqui, todas as segundas-feiras, eu vou ter um novo aspecto? Não. Olha só, pessoal. Você vai passar a ter uma percepção de mundo diferente da que você teve até hoje, tá? Olha só, esse evento que nós estamos fazendo toda segunda-feira aqui não é uma promessa, tá? De você virar uma pessoa zen, 100% concentrado, não. Se trata de você passar a ter o autocontrole, tá? É algo muito mais útil, certo? Como criar, por exemplo, uma consciência de um método prático que funciona, como funcionava comigo e com várias pessoas, por exemplo, que eram impossíveis, pavio curto, e passou, tá? A ser alguém que faz uma leitura corporal muito mais com evidência, uma pessoa que sabe lidar com situação no tete-a-tete e que não fica refém de nenhum tipo de situações, tá? Olha só, isso aqui é para que você tome decisões melhores, certo? E outra coisa, se comunique com muito mais maturidade, pessoal. Que a pessoa que ela evolui aqui mentalmente, ela tem uma maturidade construída com resultados de equilíbrio, certo? E quando você vê que acontece isso, eu não estou falando de mágica, não. Vou começar a fazer isso aqui, isso vai transformar. Não, pessoal, não é mágica, tá? É processo. E você precisa entender o que se trata processo. Processo, para você ter uma noção, se você pegar aqui o que Confúcio fala, por exemplo, nunca faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você, é você entender, por exemplo, como se colocar no lugar do outro. Por que ele está reagindo daquela forma? Quando você passa a ter essa percepção, você passa a ser um analítico, alguém que analisa fatos e vê que você não pode reagir da mesma forma, tá? Só que eu gosto muito mais da expressão de Jesus,
A expressão de Cristo diz assim: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então, um exemplo, vai chegar um dado momento que algumas das nossas mentorias aqui, no limiar da noite, né, ela vai trazer para você evidências de você ser alguém que tenha excelência e seja um exímio perguntador, uma pessoa que saiba fazer perguntas e não dê respostas. Outra coisa, você, nesse ato de relevância aqui, vai entender, por exemplo, que a sua consciência é o que pesa depois da sua atitude. Entendeu? Então, quando você tem uma consciência de analisar um fato, de não responder no choque, no calor da coisa, você vai ver que você sai sobre aquela situação. Exemplo, está falando, não responda de imediato. Se possível, nem responda naquele momento. Se a pessoa fala assim, não vai falar nada não, fala, olha, quando eu tiver uma resposta certa, eu falo com você. Tá? Nunca, pessoal, porque sabe qual que é o grande problema do conflito? Eu vou falar para você. É quando você bate de frente. Que todo mundo já vem numa defensiva, ninguém vai ceder. Tá? Só para vocês terem uma noção, já teve vezes pessoas querem bater de frente comigo. Fala, olha, pensando bem, eu acho que até que você tem uma certa razão. Mas analisa um pouco do meu lado também. O que você acha disso? Perguntas, pessoal, tá? Vocês têm uma noção? Quem ficar conosco, quando a gente chegar nessa fase das perguntas, eu vou entregar um presente maravilhoso para vocês. Perguntas e quebras de objeções poderosas. Eu vou dar 30. Só os meus alunos que têm acesso a isso. 30 delas. Tá? Um exemplo, uma vez, uma pessoa parou um outro no trânsito, eu fiquei boquiaberto. Porque um deu uma fechada no outro, e o outro já veio querendo arrebentar tudo e falou, olha, você me perdoa? Acredito que você tem razão, me desculpa. O que eu posso fazer para poder a gente não ter um conflito aqui? Gente, a pessoa tem que ter muita maturidade. É muito sangue frio para chegar num patamar de tal elevação. Eu falo uma coisa para vocês. Quem está conosco, tá, vai atingir uma frequência de conhecimento fora do que vocês já conseguiram assimilar até hoje. Por quê? Veja bem, pessoal, quando se fala de consciência, a primeira coisa que você tem que entender é o que são emoções. Tá? E aí, eu vou sinalizar para você, de fato, o que são emoções, pessoal. Emoção é um sinal, escuta isso aqui, pessoal, seu corpo, tá? Ele reage a isso, tá? É um sinal interno que surge quando o seu cérebro, escuta bem isso aqui, pessoal, quando o seu cérebro, tá? Ou uma situação, como, por exemplo, de uma ameaça, ou de perda, ou de injustiça, ou de chance de ganho, ou de rejeição, tá? Ou tem quem sabe de aprovação, bate em você. E é aí que você tem que saber como que você vai reagir a isso, tá? Porém, sabe qual que é o perigo disso? Ela vem antes, olha só, essa emoção, ela vem antes do raciocínio completo. Por isso que nós vamos levar você a ter um raciocínio que antecede a essa emoção, para você decifrar. Peraí, por que ele está fazendo isso? Peraí. Por exemplo, por que Jesus nunca respondia uma pergunta? Mas ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta, e nunca era na lata. Nunca era na lata. Quer ver um exemplo? Não estou falando, pessoal, aqui de religiosidade, não. Estou falando de história. Na história de Cristo, tem um episódio que viu um monte de cidadãos querendo pegar ele, encurralar, sabe? E trouxeram uma mulher que disse que tinha sido pego com um ato de adultério, que deveria ser apedrejado, segundo a lei de Moisés. Só que, olha só, segundo a lei romana, se Jesus fizesse aquilo, ele teria ido contra o clero também. Olha para vocês verem. O bicho ia pegar para o lado dele. Se ele falasse para apedrejar, ele estaria o quê? Indo contra a lei romana. Só que ele se falasse que não, ele estaria indo quem? Contra a lei de Moisés. Jesus para, observem, gente, é isso que eu estou falando. Vocês precisam parar. Não responda, tá?
não responda. E você tem que interpretar aquela situação. Tá? Quando você interpreta, aí você passa a ter o quê? A vantagem sobre a situação. Observaram? Interprete, ouça, seja um ouvinte assíduo. Aí Jesus ouve, interpreta, e como ele não era nada bobinho, ele fala assim, olha só, quem aí não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, quem era um louco ali, de dizer, ele não precisou nem defender a tese de Moisés e nem defender a tese romana. Simplesmente, numa neutralidade, ele como neutro na situação, se posicionou e deu a resposta. Porque, pessoal, o que significa interpretar? Tá? A primeira coisa que você tem que interpretar se aquilo ali, se isso é perigoso, dentro de um contexto. Outra coisa, isso é injusto? Se eu der uma resposta na lata, será que eu vou falhar com essa resposta? Então, são meios que você aprende realmente como você se posicionar de uma postura de quem tem a vantagem sobre a situação, mas com toda a humildade. Jesus não precisou bater em ninguém. Fala assim, ó, fulano, você errou nisso. Ô, ciclano, você errou naquilo. Beltrano, olha, você fez isso de errado. Por que você está acusando ela se você tem pecados piores que o dela? Ele não precisou falar isso, tá? Outra coisa, pessoal, a questão da emoção. A emoção, ela gera em você, certo? 4 tipos de coisas que é normal acontecer. A primeira delas, pessoal, o medo. Tá? Situações de medo. Outra, raiva. Tá? Raiva. Esse tipo de emoção, pessoal, é terrível, porque a raiva te leva você a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Tem pessoas que, no alto da inflamação da sua raiva, mata outro. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, num ambiente hostil, de muita falta de paciência. Ninguém mais tem paciência. Por isso que o ideal de tudo isso é você saber se posicionar, pensar, respirar realmente para tomar uma decisão. Tá? Para tomar uma decisão. Então, outra coisa, pessoal, vergonha. Gente, ninguém gosta de ser envergonhado. Está entendendo? Então, às vezes a pessoa fica com receio do que vai falar, do que deixa de falar. Primeiro lugar, pessoal, sempre que você for falar algo, domine sobre aquilo que você quer falar. Se você não tem a resposta, seja inteligente e me fala assim, olha, eu não sei isso ainda, tá? Mas eu vou procurar saber e eu quero te trazer uma resposta. Gente, hoje está aí. A inteligência artificial está trazendo respostas prontinhas. Você tem que saber como usar elas com habilidade. E outra coisa, pessoal, você também, uma das situações de emoção é a ansiedade. É você ficar naquele afã de querer resolver, de querer responder logo para ontem, e aí você se dá mal. Está entendendo? E aí, pessoal, qual é a ação que você tem que tomar disso? Tá? As ações são a primeira. Se te atacam, você contra-ataca. Isso é ruim demais. Entendeu? Se foge, você persegue. Se te persegue, você foge. Não pode. Outra coisa, quando a pessoa te bate, você trava. Você não pode ficar travado. Entendeu? Ou, às vezes, para poder fugir de uma situação, você tenta agradar a pessoa em determinado tipo de situação. Ou então, muito mais cômodo é de desistir. Porque muita pessoa não se aventura em empreender na vida. Por quê? Por conta do medo. Entendeu? Por conta, por exemplo, de desistir com muita facilidade no primeiro problema. Problemas, pessoal, olha só, não sei se vocês sabem, problemas, eles foram feitos para ser resolvidos. Se você entrar aqui conosco na nossa comunidade, escuta o que eu estou te falando, e entender o que é interpretar um problema, e você se tornar um solucionador e não um causador dele, você não tem noção o quanto que você vai ser muito bem requisitado pelos grandes players dos mercados. Porque eles estão atrás de pessoas, de líderes,
pessoas que assumem um compromisso de liderança, que, pessoal, é sério, que sabe controlar sobre as suas emoções, que enfrenta situações, que ao invés de ficar pensando no problema, porque aquilo que você se concentra cresce, expande, ele vai pensar e se concentrar na solução. Como que eu vou solucionar isso? Onde que eu vou ter que trabalhar para poder isso aqui se resolver? É simples assim, certo? Agora, olha só, pessoal, por incrível que pareça, como que essas emoções afetam nossas decisões? Gente, isso é um fato, eu vou falar para vocês. Tem 3 efeitos peculiares que as emoções, elas atacam sem precedente atualmente. Primeiro, ansiedade, tá? Ou seja, ela cria uma urgência falsa, escuta o que eu estou falando, tá? E você decide rápido só para se livrar do desconforto. Não faça isso. É desconfortável, mas você tem que passar por ele. Lembra que eu falei, pessoal, são processos, são fases. Ninguém, olha, pesquisa, vai por mim. Ah, eu quero pesquisar sobre Steve Jobs. Ele criou um player de mercado, a Apple. Nossa, extraordinária. Vocês acham que foi da noite para o dia? Quantos problemas esse cara teve que enfrentar? Quantas noites mal dormidas? Quantos nãos ele recebeu na cara dele? Gente, centenas de nãos. Pesquisa. Ah, não, foi simples. Por exemplo, vamos falar do Bill Gates. Você acha que o Bill Gates construiu do nada o império da Microsoft? Gente, não é assim. Essas pessoas, elas nunca foram movidas pela ansiedade. Elas eram movidas pela produção daquilo que eles estavam fazendo e do resultado. Só que eles sabiam que o resultado não nasce da noite para o dia. Então, quando você observa um problema, algo que as emoções que está te atacando e inibe suas decisões, você acaba de maneira não assertiva tomando decisões equivocadas. Sabe o que são decisões equivocadas, pessoal? São sem raciocínio, sem pensar, sem lógica. Você tem que parar, analisar, isso realmente tem alguma relevância para mim? E se você não enxergar dessa forma, meu querido, minha querida, perdeu. Entendeu? Aí você vai querer se livrar do desconforto, pessoal. Lembra? Por exemplo, se você olhar para o processo da metamorfose, eu lembro que uma vez uma pessoa fazendo uma observação, né, de um casulo, de uma lagarta que estava ali dentro, ela queria expandir, queria tirar. Escuta isso aqui, pessoal. E sabe o que ele fez? Foi lá dar uma ajudinha. Que ele estava sentindo que ela estava se comprimindo muito dentro daquele casulo. E no processo de metamorfose, você não pode ajudar. Porque quando ela tirou lá, aquela borboleta caiu lá, não tinha força para voar, porque ela precisava daquele exercício, de fato, de romper o casulo, para depois expandir os seus horizontes e bater asa e voar. Se você, por exemplo, quer sair do desconforto, você acha que era confortável para aquela lagarta que estava expandindo suas asas, ter que se comprimir de um lado para o outro para poder sair dali de dentro e bater suas asas? Mas a liberdade dela só se deu depois do desconforto, meus queridos. Somente após o desconforto. Certo? Outra coisa também, um das 3 efeitos, entendeu? Clássicos, que deixa você inibido nas suas tomadas de decisões. A raiva. Olha só, a raiva, pessoal, cria uma certeza falsa. Como assim, Carlos? Você sente 100% certo e fecha a escuta. Ou seja, você acha que só a sua verdade é absoluta. Só você detém o conhecimento. E aí você caiu numa malha fina sem precedente de se afundar cada dia mais. Gente, é sério. Não sei se vocês já observaram. Você fala assim, nossa, os ricos estão cada vez mais ricos. Mas você já parou para pensar quais são as rotinas deles? O que eles fazem? Por que eles pesquisam tanto sobre o próprio negócio? Será que eles já não estão dominando por excelência aquilo que eles fazem?
não estão estudando mais, vendo seu nível de expansão, atualizações de mercado, lendo livros, entendeu? Buscando por excelência. Gente, vai por mim. Se tem alguma coisa que eu acho que você precisa realmente entender, é que o maior investimento que você deve fazer não é em bancos, não é em fundos de investimento, não, é em você, é na tua mente, entendeu? É você criar habilidade, comprar bons livros, ir em palestras, participar de mentorias, entendeu? Se aprofundar. Eu queria que realmente, assim como nossos alunos, você tivesse acesso a tudo que a gente passa através da nossa plataforma, entendeu? Mas nem sempre tem vaga, né? Por isso que a gente está abrindo esse precedente de vocês virem aqui, tá? Porque vira e mexe, quando abre vaga, superlota, porque tem muita gente assim como você que está em busca de mudar radicalmente suas vidas, virar a chave mesmo da prosperidade. Entendeu? E, ó, a terceira coisa que acontece que afeta realmente suas decisões através das emoções, pessoal, que é clássico, é a vergonha, tá? Ou seja, cria um silêncio e você se diminui e some, mesmo tendo valor. Gente, pelo amor do Pai, nunca permita que ninguém aponte o dedo no seu nariz e fale o que você pode ou não fazer, o que você deve ou não ser na vida. Você tem autodomínio, sabe? Quando você, por exemplo, cria o autoconhecimento emocional na prática, você vai entender que ninguém mais vai ser capaz de parar você, que você vai se tornar um ser humano imparável, simplesmente assimilando conteúdos que sejam relevantes, que, ó, o dinheiro pode roubar de você, o carro pode tirar a sua casa, mas seu conhecimento, meu amigo e minha amiga, nunca ninguém vai conseguir subtrair de você, tá? Olha só, você não precisa se conhecer inteiro, tá? Mas você precisa o quê? Reconhecer seu padrão mais comum, entendeu? Geralmente, algumas pessoas se comportam dessa forma, tá? Umas, devido a algum tipo de ação que vem contra eles, eles reagem com uma explosão, tá? Reage forte, mas depois acaba se arrependendo. No calor da coisa. Lembra que eu falei? Nunca reaja no calor da coisa. Ah, me ofendeu, me xingou minha mãe. Meu amigo, palavras são jogadas ao vento. Prejudicial a quem está falando de maneira pejorativa, para te derrubar. Mas elas não podem afetar você porque elas não dominam sobre a tua mente. Você está entendendo? Então, por você responder de uma maneira explosiva, é óbvio que você vai se arrepender. Poxa, se eu tivesse agido de outra forma, já foi, mano. Você explodiu, tá? Outra coisa, pessoal, tem pessoa que congela, trava. E por travar, procrastina. E por procrastinar, foge. Quando, na realidade, podia enfrentar. Mas enfrentar o quê? Olho no olho, com humildade, tentando interpretar que aquela pessoa ali talvez está vivendo um mau momento e está jogando sobre você. São pessoas mal resolvidas na vida, escuta bem, entendeu? Que talvez está querendo jogar em você aquela avalanche de problema. E aí que vem o famoso agradador, tá? No autoconhecimento, pessoal, emocional na prática, você tem que entender o seguinte, tá? O agradador, ele diz sim para tudo. E aí que tem um grande problema, tá? Depois, cobra com mágoa. Pessoal, vai por mim. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu tive que aprender a duras provas a começar a dizer não. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, chegou um dado momento da minha vida que eu era considerado o cara que resolvia todos os problemas da família. Ah, não, vai pôr de casa. Só que acontece o seguinte, quando chega um dado momento de você entender que você não tem essa habilidade e não pode resolver o problema de todo mundo, você tem que se posicionar com uma postura, entendeu? Muito mais implacável. Como assim, de Carlos? Exemplo. Se vem uma pessoa da minha família e fala, fulano de tal, entrou numa enrascada, tal, tá precisando de dinheiro, a gente precisa reunir a família. Gente, quem foi que entrou na enrascada? Por que que eu vou romper o casulo desse ser humano? Vocês entenderam o que eu quero dizer?
se ele precisa criar asas, se ele tem que se fortalecer. Vocês estão observando? Às vezes, nós queremos ir lá resolver o problema daquela pessoa. Fechando aqui para vocês terem uma noção do que eu estou querendo falar. Essa questão de você ter esse autoconhecimento, de você não se fragilizar por conta da dor alheia. Edgar, então você está dizendo que a gente tem que ser implacável, que a gente tem que abandonar. Não tem que abandonar ninguém. Só que você tem que mostrar para aquela pessoa que, da mesma forma que ela entrou no problema, ela tem que arrumar uma solução para o problema dela. Tá? Porque se você ficar sendo você o único solucionador, ele nunca vai romper o casulo. Ele nunca vai criar asas, ele nunca vai se fortalecer para voar. Não vai, gente. Isso é fato. Não vai. Tá? Desculpa falar. Então, meus lindos e lindas, entendam. Quer ver um exemplo? Lá vai eu de novo falar. Tá um cidadão que era um capitão de um navio, entendeu? Por isso que agora eu vou falar uma coisa, você tem que mirar isso aqui, colocar na tua mente, tá? No navio, e ele vendeu um ingresso para um cara que não era para ter vendido. Esse camarada entrou dentro do navio dele, entendeu? Do nada começou a ouvir um monte de tempestade, que ele não derrubar o navio. O que acontece? Eles pensando que talvez fosse o peso, começou a jogar todas as suas bagagens, suas riquezas, tudo dentro do mar. Aí, quando perceberam que não era, foi lançar sorte para ver quem tinha ali feito alguma coisa de muito ruim, porque, é sério, quando você coloca uma pessoa improvável, entendeu? Cheia de problema na tua vida, você vai arrastar uma tempestade para dentro de você. Escuta o que eu estou falando. Por isso que você tem que ter uma mente bem blindada para saber se posicionar. Exatamente, Miriam. O tal do Jonas. Entendeu? O Jonas foi lá e entrou. Certo? Aí o que acontece? Até eles descobrirem que o problema do fracasso deles, ter perdido toda a riqueza, ter jogado tudo fora, entendeu? Ter sido sacudido de um lado por outro, era o tal do Jonas, eles tiveram um prejuízo muito grande. E eu pergunto, vocês querem continuar tendo prejuízo? Se vocês quiserem continuar tendo prejuízo, coloca todo mundo para sentar na tua mesa e fala assim para todo mundo. É simples assim. Tá? Na hora que jogaram o tal do Jonas lá, calmaria apaziguou. Pessoal, eu estou falando sério. A prosperidade é uma frequência que não é para todos. Tá? A nossa comunidade decidiu abrir isso aqui para vocês exatamente por conta do quê? Por conta de saber que você que vai assistir essa live, que está assistindo agora, inclusive se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreva, que sempre que for subir uma live nova, nós estaremos aqui postando para vocês. E outra, se você acha que tem mais pessoas também que precisam de conteúdos similares a esse, compartilhem, não sejam egoístas, que quando você compartilha, você mais engrandece ainda, entendeu? O seu know-how perante o universo, e o universo começa a conspirar ao seu favor. Está entendendo? Então, pasmem. Não sei se você sabe também, alguns alunos falaram assim de Carlos, é muito bom estar com você. Eu tenho alunos aí que estão conosco, gente que estuda com a gente lá, da Inglaterra, dos Estados Unidos, entendeu? Do Paraguai, do Uruguai aqui, entendeu? Gente de outros países, tudo conosco. Aí alguns me perguntaram, mas Carlos, como é que é esse negócio? Eu fiquei sabendo que, inclusive, tem alunos que participam do lucro da mentoria. Pessoal, olha só, eu não vou tomar partido disso aqui com vocês, tá? Mas veja bem, normalmente alguns dos nossos alunos que estão aqui já participam do nosso lucro, entendeu? E sabe o que é realmente você se tornar um mentor. A nossa maior meta, nosso maior propósito, objetivo, é trazer muitos de vocês se tornar grandes mentores, se formarem como mentores e participando dos nossos eventos, recebendo certificado diretamente da minha mão. É meu propósito, tá? Fazer isso com vocês. Entendeu? Mas se você tiver essa dúvida, quiser saber como que funciona, procure a pessoa que te mandou esse vídeo aqui, tá bom? Pergunte para ela como é que é essa forma mesmo dele se tornar um aluno que vai se tornar um mentor e como que é esse negócio de participar do lucro do mentor e você terá total abertura para estar conosco. Inclusive, tá? Temos algumas vagas ainda, são limitadas, tá? De repente, quem sabe você não seja um desses alunos a entrar para a nossa comunidade, tá bom, pessoal? Tem um certo critério para entrar aqui, tá bom? Você realmente tem que querer mudar de vida. Não adianta você entrar, porque ganha. Não.
Escuta bem, não é porque ganha que você vai entrar aqui não, tá bom? Eu estou falando, estou sendo direto, que já expulsei vários alunos aqui de dentro que só entrou porque ganha. Porque não adianta você ganhar dinheiro e não saber o que fazer com ele. Escuta bem o que eu estou falando, é sério. Não adianta você ganhar dinheiro e depois você se perder no meio do dinheiro, no emaranhado do dinheiro. Tá bom? Não é esse o fator. Aqui o dinheiro é a última relevância do nosso negócio. Tá? Nosso negócio aqui, a primeira coisa é você mudar a sua mentalidade. A primeira coisa é você entender que conhecimento tem valor. E que dentro de você existe um gigante extraordinário, grande mesmo, disposto a ser despertado aí de dentro. Mas você precisa que a pessoa certa mexa com o dedinho aí para despertar esse gigante. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado bom o conteúdo para vocês aí. Tá bom? Quando você gostou, deixa aquele like legal. Tá? Se gostar também, compartilhe com seus amigos. Viu? E se tiver mais dúvida, pergunte para a pessoa que te convidou nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse dia, para você assistir essa live conosco. Tá? Olha só, desejo um forte abraço e eu desejo a vocês toda a sorte de grandes conhecimentos que destrave a tua vida, te faça ter foco, ser disciplinado, seja ensinável, seja uma pessoa disposta a despertar para a prosperidade, uma frequência de um padrão que talvez você ainda não acessou. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Meu nome é de Carlos Rocha, tá? E meu desejo mais profundo é tornar você um grande mentor na sua sociedade. Mentoria não tem nada a ver com condição acadêmica, tá bom? Por exemplo, não tenho formação nenhuma na área acadêmica, não sou formado em faculdade, eu sou um improvável. Quem participar da próxima live vai saber um pouco da minha história, fazer questão de contar para você. Inclusive, a próxima live nossa, tá, pessoal? Ela vai falar de um tema muito peculiar, falar sobre o método, né? O caminho, qual é o método que você tem que atingir para realmente se tornar alguém de grande relevância. Tá? Então é isso aí, esteja conosco, e você vai saber quem é o Ed Carlos Rocha, porque que eu era um improvável, e estou aqui exatamente para dizer para vocês que assim como eu tive essa grande oportunidade, ela está sendo concedida a você também. Forte abraço, que Deus te abençoe.